Olá! Aqui no Ocidente, o ano de 2025 já começou. Mas no Oriente, o ano da serpente só começa mesmo em 4 de fevereiro. As comemorações do Ano Novo Chinês começam em 29 de janeiro, porque as comemorações seguem o calendário lunar chinês. Mas o ano astrológico segue o calendário lunisolar chinês. Isso pode parecer um pouco confuso, mas não é não. Enfim, 2025 vai ser o ano da serpente de madeira Yin. Eu prometi falar sobre todos os signos animais do zodíaco chinês. E hoje nós vamos falar sobre o signo animal do galo. Para quem é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Francis e eu estudo e aplico o Feng Shui tradicional e o Bazi, a astrologia chinesa, conhecida aqui no Ocidente como 4 pilares do destino. Eu estudo essas artes há mais de 37 anos. Aqui no nosso canal, nós já colocamos alguns vídeos sobre os outros signos e sobre como deverá ser o ano da serpente, 2025. Então, se você quiser, procura aqui no canal que os vídeos são bem interessantes mesmo. Mas então vamos falar do galo. O galo é o 10º animal no ciclo de 12 anos dos signos do zodíaco chinês. O galo vem depois do macaco e antes do cachorro, antes do cão. Os anos recentes do galo foram 2017, 2005, a gente vai tirando 12, né? Então 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945 e vai tirando 12, né? O próximo ano do galo vai ser em 2029. 2029 vai ser o ano do galo de terra. O galo é um signo muito organizado e detalhista. É um signo muito capaz, inclusive, né? Justamente por causa disso, por essa capacidade de organização e de ser detalhista, né, com as coisas. O galo é tão organizado que ele possui uma característica, até em alguns casos, de ser perfeccionista. Isso transforma eles, às vezes, em críticos vorazes mesmo. Os galos costumam ser muito inteligentes, mas são críticos. Galos são ambiciosos e muito competitivos, muitas vezes. Galos costumam ser sempre pontuais, porque eles são cumpridores de regras. E são exigentes com os outros também. Eles gostam que os outros também cumpram as regras. Por isso eles são críticos, né? Às vezes em excesso. Mas eles seguem as regras. Então, a pontualidade é um forte do galo, é uma característica forte dos galos. Às vezes, os galos são também calculistas. Estão seguindo regras, né? Os galos são pessoas complexas, que parecem fortes, e são fortes, mas nem sempre são tão fortes quanto eles imaginam. Na China, existe muita gente que usa o galo como proteção, inclusive, por ele ser um signo forte, então usa o galo como proteção, usa o galo como um símbolo de proteção. Esse costume surgiu muito antigamente, né? Eles relacionaram, é engraçado, relacionaram o fato do galo cantar, né, no alvorecer, né, na madrugada, no início da manhã. Então, o cantar da manhã, eles relacionaram o fato do galo cantar pela manhã com o fato dos fantasmas irem embora, né? De manhã, né? Então, os fantasmas vão embora de manhã. Então, é um folclore chinês, né? Os fantasmas só trabalham à noite. Então, de manhã, então, quando o galo canta, é hora dos fantasmas irem embora. Então, eles usam o galo, os mais antigos, né, usam o galo como um símbolo de proteção. O galo também é vaidoso, tá? É um pouco vaidoso, não é em excesso, mas é um pouco vaidoso. E ele tem uma franqueza muito interessante, como o tigre, mas sem aquela força do tigre. O galo costuma ser, ele franco, mas não tão virulento como o tigre é muitas vezes. Ele não tem a força do tigre, então ele usa melhor as palavras. O galo costuma ser estudioso, ele é curioso, então ele, quando se interessa por alguma coisa, ele procura saber sobre aquilo, então ele procura estudar sobre aquele assunto. Alguns são muito cultos, inclusive, e gostam de se relacionar com pessoas cultas. É natural. O galo fica ciscando, né? Então ele é um pouco inquieto, ele é detalhista, minucioso, mas fica ciscando. Então, trabalhos que exigem
muita atenção, atenção aos detalhes, são muito bons para as pessoas do signo do Galo. Eles são detalhistas, perfeccionistas muitas vezes, né? Mas ele é um crítico também, é um crítico, às vezes à exaustão, né? Então, ele é provocador, eventualmente. Então, alguns galos têm a língua solta, né? São francos, nem sempre sabem medir bem as palavras. Isso, às vezes, pode criar problemas. Ele é muito trabalhador, o galo é muito trabalhador, né? É exigente, né? Gosta de coisas caras, né? Não gosta de ficar de coisas ruins, né? Coisas mal feitas. Eles gostam de coisas bem feitas, né? Galo não gosta de ser acuado. Se ele se sentir em perigo, ele pode se tornar agressivo. Galo não é de recuar, mas ele não tem a força do tigre ou do dragão. Então, mas mesmo assim, ele eventualmente, quando está pressionado, ele pode ficar agressivo. Esse é o galo. Vamos ver como eles combinam com os elementos, né? Com os 5 elementos. Existem 5 elementos, então vamos ver como eles combinam com isso, né? A dinâmica dos 5 elementos atribui um dos 5 elementos, cada um dos 5 elementos, né? Terra, fogo, metal, madeira e água, para cada ano, né? Além do próprio signo do zodíaco. Então, portanto, galos nascidos em anos diferentes vão ter personalidades diferentes. 2025 é o ano da serpente de madeira Yin, né? Madeira Yin está associada a quê? A grama, flores e pequenas plantas. Madeira, essa é a madeira Yin, né? Se fosse madeira Yang, então a gente estaria falando de árvores com caules grossos, né? Árvores grandes, fortes, né? Que produzem muita sombra, árvores muito altas, né? Mas não é o caso, então é madeira Yin. Então madeira Yin a gente associa o quê? A grama, a pequenas plantas, caules finos, flores, eventualmente, né? Então já deu para entender como a gente vai relacionando a polaridade, né, que cada elemento possui. Se é Yang, forte, parrudo, ativo. Yin, mais tranquilo, mais suave. Se o elemento é metal, né, se for um galo de metal são os nascidos em 1921 e 60 anos, 1981. 2025 é um ano cujo elemento do tronco celeste é madeira Yin. Então, metal e madeira são elementos opostos. Eles têm uma relação de luta. Mas o metal, nesse ano, pertence ao galo. Então, ele está no controle. O galo vai estar no controle. Isso é promissor. Os galos de metal são considerados atraentes, por qualquer padrão que você queira usar, né? Então, dizem até que eles têm uma voz especialmente agradável de ouvir, né? A China fala isso. Eles também são refinados no comportamento, né? Os galos de metal são corajosos, mas são elegantes, né? São decisivos também, decididos, né? Nunca fogem de desafios. Eles tendem a ter ideias bem definidas, né? Entre o que é certo e o que é errado. Isso significa, não é, que eles podem ser bastante críticos por causa disso. E quando você esbarra neles da maneira errada, mesmo que seja apenas um mal-entendido, vai haver um certo desprezo, uma certa tensão aí, né, nessa relação. Eles não precisam de muito esforço para entrar em um relacionamento amoroso. Isso é interessante para o galo. Eles costumam chamar muita atenção e serem apreciados, o galo de metal. A gente está falando do galo de metal. Enfim. Vamos ver os galos de água, né? Agora a água. Galos de água são os nascidos, né? Você foi 21, então agora 1933 e 1993. Esses são os galos mais gentis, a água, né? Eles também tendem a ser mais introspectivos, né? Mais voltados para dentro, né? E mais interessados em atividades como leitura, escrita, escrever, eles podem ser escritores, né? Esses galos são bem criativos, né? Esses galos são mais flexíveis que os outros galos, os galos de água, né? São mais modestos, ligeiramente mais modestos que os outros galos também, né? Galos de água são os mais cultos, sem dúvida, né? E profundos, né? que os outros galos, né? Eles são mais compreensivos, são mais empáticos, né? Mas o emocional deles pode oscilar um pouco. Água, né? Depois de água, madeira, né? Então vamos ver como são os galos de madeira. São os galos que nasceram em 33, 45, então 1945 e 2005. Os galos de madeira também são gentis, como os de água, né? Eles também são leais, né, aos amigos, à família. Galos de madeira têm essa característica também. No amor, eles são bem atenciosos com o parceiro.
Galos de madeira são teimosos, né? Madeira, né? São muito teimosos, e como eles não são tão fortes como imaginam ou como querem fazer parecer, eles acabam se machucando com alguma facilidade. Eu estou falando do lado emocional, né? Aí eles podem, né, guardar mágoas quando são machucados assim, né? Esses galos são ambiciosos, tá? Galos de madeira, né? E são competitivos no trabalho. Galos são competitivos, né? Eles são independentes, galos de madeira, e como todos os galos dão a sua opinião de forma muito franca. Eles conseguem ter uma mente bem racional, eles conseguem pensar racionalmente quando vão analisar as situações, mesmo que sejam situações complexas. E isso faz deles pessoas bem equilibradas, como para serem líderes, né? Isso é interessante, é bom, é um ponto forte do galo, né? Do galo de madeira, inclusive, né? Eles são muito determinados e às vezes até obstinados. Muitas vezes se recusam a mudar de ideia e podem se tornar um pouco egocêntricos por causa disso, né? Aí não levam em consideração a opinião dos outros e isso não é bom, né? Mas galos de madeira têm essa vertente deles, né? Esse lado deles, né? Depois de madeira vem fogo, né? Vamos ver como são os galos de fogo. Galos de fogo são aqueles que nasceram, né? 1957 e 2017. Esses galos de fogo... esses galos se irritam com muita facilidade, né? Mas não são de guardar rancor. Eles se irritam, mas não são de guardar rancor. Eles são provavelmente líderes carismáticos, precisam sentir que estão no controle, são ambiciosos e competidores ambiciosos mesmo, né? Eles são entusiasmados, ativos, são bem assertivos também. Eles perseguem um objetivo com muita perseverança. Isso é uma característica de galo. Eles trazem muita energia nos relacionamentos deles. Não só nos relacionamentos amorosos, né, mas nos relacionamentos de trabalho, também nas amizades. As pessoas valorizam muito isso. São galos de fogo. É uma personalidade interessante. Depois de fogo, terra. Galos de terra, né? Esses são os nascidos em 1969, né? 57, 69, 1909, né, porque 60 anos antes, e os que vão nascer em 2029. Eles são os mais calmos e mais fáceis de conviver entre todos os galos, né? Provavelmente vão se tornar introvertidos, né? Uma característica da terra, né? E são um pouco mais lentos para reagir que os outros galos. Os outros galos são mais rápidos, né? Eles são muito trabalhadores, são tenazes, são muito responsáveis, né? Têm uma capacidade de permanecer otimistas muito grande, né? Firmes, né? São seguros, né? Ficam firmes diante de situações difíceis, né? Mesmo quando outros desistem. Eles são seguros, eles são perseverantes. É muito bom o galo de terra, né? Eles são terra... São galos compreensivos, né? Compreensivos com os outros, que para um galo não é muito fácil de ser compreensivo, né? É um pouco difícil. Eles julgam os outros vamos dizer que os galos de terra julgam os outros com menos severidade, né? Os galos são julgadores, são críticos, né? O romance não vem com facilidade para esse grupo, tá? É difícil para eles dar o primeiro passo, mas são parceiros confiáveis. Enfim. É mais ou menos assim que funciona para eles, né? Vamos ver as melhores combinações para o galo, tá? A melhor combinação para um galo é o boi. São temperamentos diferentes, mas eles se completam. O galo é um pouco mais nervoso, né? Mas o boi é benevolente, mais calmo, mais pacato, né? Por alguma razão eles acabam se entendendo bem. Funciona bem. Então, além do boi, galo... serpente, ano da serpente, olha. Depois do galo vem a serpente, né? Essa é uma combinação muito boa, é uma relação curiosa, mas funciona. Galo é mais direto do que a serpente. A serpente é mais misteriosa, mais silenciosa, mais sinuosa, mas eles se encaixam, e se encaixam bem. E nós estamos no ano da serpente, né? É um bom ano para o galo, tá? Outra combinação boa para o galo é o lado da serpente, é o dragão. Galo e dragão, ambos têm personalidades fortes, mas eles se respeitam, né? O dragão respeita menos, mas funciona, a relação funciona, tá? Então o dragão o melhor é serpente e boi, búfalo, né? O dragão funciona também, mas um pouco menos. Então agora combinações ruins.
são os pacatos, né? Coelho e cachorro. Né? Essas duas combinações são praticamente impossíveis. Né? O galo acha esses dois signos muito parados, muito monótonos, né? E os coelhos e os cães acham o galo irritante demais para conviver. Não funciona, nem tenta, gente. Isso aí não tem bom final, não tem final feliz aí. Enfim, 2025 vai ser um ano próspero, possivelmente muito próspero e muito gratificante para o galo, né? Muitas perspectivas vão aparecer. Agora o galo tem que estar atento, né? Não adianta ficar sentado lá esperando que tudo caia, isso não vai acontecer. Tá? Então vai ser um ano com boas perspectivas para o galo, né? O ano da serpente, então ele parece que vai ser promissor para o galo, né? Isso porque ele se alinha, existe um alinhamento harmonioso no Tai Sui, que é a energia do ano, né, junto com a serpente. Né? Muitas oportunidades, tem que estar atento, eu volto a dizer, tem que estar atento. Olha, em outros vídeos, aqui no canal, a gente já falou que o ano de 2025, o ano da serpente, não deve ser um ano fácil para ninguém. Não é nem difícil de ver isso, né? O mundo está cheio de conflitos, disputas, e o nosso país não está diferente, né? Pelo contrário, os nossos desafios são crescentes e não há qualquer, pelo menos aparentemente, não há qualquer interesse de melhorar isso por parte dos nossos governantes. Então, as perspectivas não são lá muito boas. Mas cada um de nós nasceu com um potencial particular. Esse potencial que cada um de nós possui, ele pode ser trabalhado, melhorado, lapidado, intensificado. Ele não precisa ser fixo. A gente pode desenvolver esse potencial, o potencial de cada um. Muita gente alimenta aquela crença de que nossas habilidades, nossos talentos são imutáveis. Isso não ajuda muito, não é bom ter esse tipo de crença. Muita gente acha que nós não podemos mudar quem nós somos. Mas isso não é verdade, ou pelo menos não é necessariamente verdade. Nós podemos desenvolver o nosso potencial através de mais esforço, mais persistência. Nós podemos nos desenvolver através do aprendizado. Eu, por exemplo, eu acredito que essa é a chave para o sucesso. Aprendizado, estudo, perseverança, esforço. Essa é a chave do sucesso. Isso significa que a gente deve encarar os desafios sempre como oportunidades para aprender. São oportunidades para crescer. O esforço faz parte do processo de desenvolvimento. Os nossos erros são lições. Muita gente evita encarar desafios, né, os desafios que se apresentam por medo de fracassar. Essa mentalidade acredita que as falhas são limitações permanentes. Não são. A falha é um degrau. Você aprende com a falha. É preciso abandonar essa mentalidade de que essas limitações são permanentes. Nós precisamos escolher uma direção e começar a caminhar nessa direção. Os percalços, eles vão existir, eles vão acontecer. Faz parte do processo. Portanto, persistência é importante. Olha, eu já ouvi muitas vezes que, isso é normal, o universo vai colocar a gente nas mesmas situações até que a gente aprenda. Aprenda a reagir de maneira diferente. Aprenda a pensar de maneira diferente. A vida é uma professora paciente. Se você não aprende a lição, ela ensina de novo. Então, preste atenção ao que está acontecendo na sua vida hoje. Se a vida está do jeito que você quer, ótimo, perfeito, continua. Mas se não está, então você precisa mudar alguma coisa. Isso serve para todo mundo, gente. Olha, a ajuda não vai vir de nenhum lugar, tá? Depende de você, depende da gente, depende de cada um. Alan Watts, um filósofo inglês, ele disse uma vez que você não tem nenhuma obrigação de ser a mesma pessoa que você foi há 5 minutos atrás. O que ele quer dizer é que hoje é um novo dia. Cada minuto que passa é uma nova oportunidade que surge. Então, você pode decidir mudar tudo na sua vida, hoje, amanhã, no minuto seguinte. Então, vamos focar naquilo que você quer. Nós ficamos viciados em focar naquilo que a gente não quer. Isso é um vício, a rigor, né? É ruim. Vamos focar naquilo que a gente quer. Não se preocupa em crescer devagar, se preocupa em ficar parado. Eu estou crescendo devagar, não importa, você está crescendo, você está andando. Se preocupa se você está parado. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: o melhor momento para se plantar uma árvore é há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Então planta a semente do que você quer agora.
e boa sorte. Bom, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal e curte o nosso vídeo. Segue a gente no Instagram também. O perfil é o mesmo, né? @FranzFengShui. Ok? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. O Galo encerra, se eu não me engano, encerra os 12, o último dos vídeos dos signos animais. Tá? Então agora, se você gostou, compartilha esse vídeo com os amigos, continua com a gente e tenha um bom Feng Shui.